No ar, Rádio Café. São 8 horas da manhã, mais 2 minutos. Você está no Rádio Café da 101 FM. A gente vai falar agora com a doutora Heloíse Corso sobre a saúde dos olhos, senhoras e senhores, para você que se liga junto com a gente aqui na nossa programação. Doutora, bom dia, seja bem-vinda ao Rádio Café aqui da 101. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes, né? É um prazer estar aqui hoje para a gente conversar sobre a saúde dos nossos olhos. Doutora, vamos falar hoje sobre blefaroplastia, quase um trava-língua. Em resumo, o que é essa cirurgia? Então, a blefaroplastia, ela nada mais é do que a cirurgia plástica das pálpebras. Então, é a remoção daquele excesso de pele que fica sobre os olhos, que começa a pesar com a idade, né? Então, a blefaroplastia é o nome dessa cirurgia. Esse pesar da pálpebra, ele chega a atrapalhar o cotidiano das pessoas ou é mais por uma questão estética? Então, muitos pacientes acabam achando que é só uma questão estética, né? Começou a ter aquele peso em cima dos olhos, começa a também atrapalhar o campo de visão. Então, não é apenas uma questão estética, também atrapalha a funcionalidade ideal do olho. Porque quando a gente tem um excesso de pele mais proeminente, por exemplo, isso causa uma limitação no campo de visão do paciente, causa uma sombra na visão, uma dificuldade maior para abrir os olhos, causa mais cansaço pelo esforço, né, de ficar sempre fazendo uma força maior para manter os olhos abertos. Então, não é uma questão puramente estética. Claro que a gente sempre vai alinhar a estética junto com a funcionalidade dos olhos. Ele, de fato, começa a pesar o olho, então? Sim, a maioria dos pacientes falam que tem aquela sensação de peso sobre os olhos. Olha só. E acontece isso a partir de que idade ou não dá para regular muito, doutora? Não temos uma idade. Isso vai variar muito, assim, da genética do paciente, das características anatômicas que aquele paciente tem também. Então, assim, já operei pacientes, por exemplo, de 36 anos, jovens, e também pacientes de 94. Então, a gente não tem uma idade ideal para cirurgia. Desde que tenha a pele redundante, a pele sobrando ali, a precisa indicação cirúrgica, nós não temos que esperar uma idade mais avançada para fazer essa cirurgia. Interessante. E, de fato, que benefícios isso acaba trazendo para a qualidade de vida do paciente? Isso está muito associado diretamente à autoestima do paciente. Tem muitos pacientes que relatam: eu chego nos lugares, o pessoal pede se eu dormi bem, se eu estou cansada, se aconteceu alguma coisa comigo, por que eu estou triste, mas na verdade eu estou me sentindo bem. Então, é uma coisa que impacta muito na qualidade de vida por conta da autoestima desse paciente. Eu vejo, assim, eu sempre faço as fotos do paciente antes, né, e depois para mostrar para ele, a gente vê a diferença, assim, do brilho no olhar. Sabe? Antes do paciente geralmente ele vem mais desanimado, ele vem um pouquinho mais tímido, mais receoso. Aí no pós-operatório, já no primeiro pós-operatório, eles já chegam com outro semblante, assim. Você percebe o quanto isso impacta na rotina de vida deles. Eu acredito que, querendo ou não, você devolve um pouco até da juventude da pessoa, porque... Mentalidade, assim, a gente vê que eles se sentem muito mais joviais. Certo. Agora, é importante a gente ponderar o seguinte: existe a necessidade de ter uma indicação médica para fazê-lo, ou se o paciente começa a perceber que está pesando o olho, se olha no espelho e não se agrada do que está vendo, ele já pode ir por esse caminho? Então, assim, a partir do momento que o paciente começa a se incomodar com alguma coisa nos seus olhos, a gente tem que fazer uma avaliação. Porque existem vários tipos desse peso, digamos. Não é só o excesso de pele que vai causar esse peso maior sobre os olhos. Quando o paciente vem para a consulta, então ele expõe a sua queixa e eu, juntamente com ele, vou avaliando essa pálpebra e mostrando o que está fazendo com que tenha esse peso maior. Porque às vezes o paciente chega falando: não, mas eu tenho aqui, é só essa pelezinha aqui, ó, doutora. Mas a gente começa a avaliar, eu vejo que não é uma pele da pálpebra, por exemplo, é uma sobrancelha que está mais caída, ou então é a estrutura palpebral que caiu, que daí a gente caracteriza como uma pitose, já uma coisa completamente diferente do que a blefarocálase, que é quando a gente tem o excesso de pele. Então a gente tem que avaliar muito bem essa pálpebra. Não é só, não, vamos lá, vamos tirar essa pelezinha ali e deu. Porque se eu não tenho uma avaliação precisa do que está acontecendo com a estrutura palpebral daquela pessoa, eu posso, às vezes, até acentuar ainda mais o problema. Então, eu tenho que avaliar qual estrutura que está comprometendo aquela sensação de peso nos olhos. Pergunta do ouvinte aqui, doutora. Pode acontecer de eu fazer a cirurgia e ter que fazer de novo?
Depende muito, sabe? A gente fala que nenhuma cirurgia, ela é definitiva para a vida toda, né? Quando a gente está falando em pálpebra, por exemplo, assim, ó, eu operei uma paciente de 36 anos, uma paciente jovem, a gente foi lá, eu removi aquela pelezinha que estava sobrando ali naquele olho, só que é uma paciente que ela ainda tem muita vida pela frente. Então, conforme ela for envelhecendo novamente, quem sabe daqui 10, 20, 30 anos, ela vai poder começar a ter novamente um excesso de pele ali. Aí a gente precisa reabordar naquele momento. Então, como nós estamos em constante evolução, como a gente vai envelhecendo, mais para frente, dependendo de cada pessoa, dependendo dos cuidados, da saúde, se a pessoa esfrega muito o olho, se a pessoa é tabagista, se tem outros problemas de saúde, a gente sabe que isso pode acontecer mais cedo. Mas, como a gente está em um processo constante de envelhecimento, a gente sabe que o que a gente tratou ali foi o excesso que tinha naquele momento. E aí, depois a gente, claro, o paciente vai se cuidando, a gente vai somando outros tratamentos para que essa pele tenha a melhor qualidade possível. Mas a gente tem que sempre lembrar disso, a gente está num processo de envelhecimento. Então, mais para frente, provavelmente, não sabemos como mensurar, mas talvez seja necessário uma nova intervenção. Certo. É quase como se fosse a questão do pterígio, que geralmente o pessoal acaba reclamando, que às vezes volta, nasce de novo aquela pelezinha, ou são situações bem diferentes, doutora? São diferentes. O pterígio também, quando a gente remove, eu sempre oriento os pacientes que depende muito da técnica empregada. Antigamente tinha uma técnica que era apenas a raspagem. E a gente sabe que hoje a raspagem não é a melhor técnica porque ela tem uma chance de recidiva de cerca de 80%. Então, é quase uma certeza que em pouco tempo vai voltar a crescer. Quando a gente associa a raspagem com o autotransplante de conjuntiva, que a gente trabalha com um enxerto, que a gente às vezes usa cola ou alguns ainda usam ponto, aí a gente reduz a taxa de recidiva para torno de 10%. Então, mais raramente a gente vai ter a recidiva. O pterígio influencia muito a exposição ao sol e o olho seco. Agora, a parte da blefaroplastia, o excesso de pele ali, ele pode voltar independente de outros fatores. Assim, a gente sabe que o sol envelhece mais a pele, se o paciente que não tem aquela pele bem hidratada também vai ter uma característica de pele pior. Então, pode realmente ocorrer o retorno, mas eles são diferentes. Faz sentido. Para quem ficou com alguma dúvida, onde é que pode procurar a doutora Heloíse para mais informações? Então, hoje eu tenho a minha clínica própria, que fica atrás da Igreja Matriz, ali na Papa João 23, número 105. O nosso telefone, tanto fixo quanto WhatsApp, ele é 3430-0548. A pessoa pode chegar lá também, tirar todas as dúvidas. E lembrando que o atendimento não é exclusivo para este caso de blefaroplastia, né? Toda a demanda aí do cuidado com a visão, a senhora também atende, né? Eu sou oftalmologista, né? Então eu atendo todas as queixas do paciente e eu tenho essa minha especialização também em blefaroplastia, né? Sobre cirurgia das pálpebras, sabendo que não é somente a cirurgia estética, desde reconstruções, retiradas de lesões, a cirurgia de ptose. Então são todos procedimentos que são englobados na cirurgia da pálpebra. Tá certo, obrigado pela visita, doutora. Venha mais vezes conversar com a gente aqui. Muito obrigada pelo convite, Guilherme, vai ser um prazer. Heloíse Corso, oftalmologista, conversando com a gente sobre os cuidados com a visão e hoje em especial sobre a blefaroplastia. Se você for no espelho e não gostou do que viu, recomendo, hein? A doutora está aqui na Papa João 23, bem em frente à entrada do Colégio Costa e Silva. São 8h11, junto com a gente, Marafim Móveis, Jefão Outdoors e Medprev aqui junto com a gente no Rádio Café. Aquele sofazão que vira o lugar preferido da casa.